Pegue a palavra de Deus, abra comigo por gentileza no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4, e nós vamos ler aqui para iniciar o versículo de número 21. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4 e o versículo de número 21. Medida que você encontrar, olha à sua volta. Se você perceber alguém sem a palavra de Deus ou com dificuldade para encontrar, ajude esta pessoa. Todos também poderão acompanhar a leitura aqui no projetor, no telão estarão todos os versículos. Tome nota, inclusive vai ter um momento que eu vou citar para vocês algumas referências. Eu vou contar algumas histórias e vou citar para vocês as referências. Então anote, tome nota de cada referência, que depois você na sua casa, com calma, com tranquilidade, você pode estudar, você pode ver o contexto de tudo e crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Você também está nos assistindo através dessa gravação. Se você tem acesso à Bíblia, pegue também a sua Bíblia agora e abra conosco. Lucas capítulo 4, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus estava começando o seu ministério. Ele tinha sido batizado nas águas, tentado por Satanás no deserto após 40 dias de jejum, e ele vai voltar então para a cidade. Ele vai começar a entrar nas cidades, nas sinagogas. Ele vai até uma sinagoga em Nazaré no dia de sábado, e vai ser dado a ele o livro do profeta Isaías, que na verdade não era um livro, mas o rolo da escritura. E ele vai fazer a leitura de um texto do profeta Isaías, vai devolver o livro para o responsável ali na sinagoga, e vai fazer esta declaração aqui, vou ler de novo. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Uma escritura que para nós tem cerca de 2.700 anos de escrita, que para Jesus tinha cerca de 700 anos de escrita. Jesus está dizendo: esta profecia que foi escrita pelo profeta Isaías está se cumprindo hoje. Amém, amados? Aí eu te pergunto, você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar contigo esta noite através da sua palavra? Amém? Então desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplauda mesmo, para melhorar as suas palmas. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifique. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, o teu povo te aplaude, tua igreja te glorifica, e ninguém veio aqui ouvir ao homem. Então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, uma vez mandada, ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Poder assentar, pode tomar o teu assento. Jesus estava no iniciozinho do seu ministério, quando ele vai começar esse dia com algo que para ele era comum. Era comum Jesus ir nas sinagogas para debater a escritura, estudar a escritura com os sacerdotes, com os fariseus, os doutores da lei. Era comum, mas nesse dia algo diferente vai acontecer. Era comum Jesus ler, Jesus tomar a palavra, ensinar na sinagoga. As pessoas inclusive ficavam maravilhadas e diziam: da onde vem, de onde vem tanta sabedoria? Ele nos prega a palavra com uma autoridade diferente, uma autoridade que os fariseus não têm, que os sacerdotes não têm, que os escribas não têm. Há uma autoridade diferente quando ele fala. Mas esse dia, além desta autoridade, após ler a escritura,
Jesus vai olhar para todos ali e vai dizer: esta escritura está se cumprindo hoje aos vossos ouvidos. Eu quero ler com você, não aqui em Lucas, eu quero ler com você no texto que Jesus leu. Lucas relata uma parte da escritura, mas eu quero ler com você no lugar onde Jesus leu, Isaías capítulo 61, veja comigo, livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, e é interessante que Jesus vai ler apenas o comecinho do capítulo, porque, na verdade, esse texto aqui, na época que Jesus leu, ele era escatológico, ele falava de futuro, mas ao mesmo tempo estava se cumprindo naquele dia. Parte daquele texto era escatológico, parte do texto de Isaías 61 não se cumpriu ainda, e parte se cumpriu naquele dia ali onde Jesus estava. E mais um detalhe: quando Jesus abriu, a palavra diz que ele encontrou o lugar onde estava escrito o texto. Naquela época não foi dado para Jesus um livro, né, como nós temos hoje. Foi dado para Jesus o rolo da escritura do profeta Isaías. Não era dividido em capítulos e versículos, nada disso. Se hoje você acha difícil estudar a Bíblia, que ela é dividida em capítulos e versículos para facilitar, imagina naquela época, imagina. Hoje a gente cita, por exemplo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente já sabe, isso está em João 3,16, né? Na época de Jesus, não estou falando do Evangelho, porque o Evangelho não existia, né? Mas seria assim mais ou menos: isso foi João que escreveu, está lá no livro dele. E a pessoa que soubesse aonde estava, se estava na primeira folha, na segunda, em qual parte do rolo da escritura estava. E Jesus vai localizar justamente esse texto, Isaías 61:1. Vamos ler aqui: o Espírito do Senhor, Yahvé, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a dar abertura de prisão aos presos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu apenas esse trecho. Jesus não vai ler essa parte, por exemplo, o restante do versículo 2 que diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não vai ler esta parte, porque na época de Jesus, esta parte não se cumpriu. O dia da vingança virá ainda. Ele até pregou sobre ela, ele até avisou: o juízo vai vir, o fim vai vir, por tuas palavras serás condenado, por tuas palavras serás, livre também, salvo. Então, Jesus pregou sobre tudo isso, mas ele não vai ler o texto todo, ele vai ler a parte que se cumpria ali, se cumpriu naquela época. E dali então ele vai dizer, vai entregar o livro, vai declarar, e todos vão ficar com os olhos fitos nele. E Jesus então vai começar o seu ministério propriamente dito, e ele vai começar sozinho, mas não vai ficar sozinho. Jesus vai chamar a si, primeiramente, 12 homens, 12 apóstolos, e vai ensinar para esses homens, para esses apóstolos, o seu método de trabalho, a sua forma de trabalhar, porque Jesus tinha um método, Jesus tinha uma forma de trabalho. Por que Jesus não fez tudo sozinho? Já que ele era Deus, né? Sendo Deus, como ele mesmo declarou, e Mateus escreveu, e hoje está em Mateus 28:18, todo o poder me é dado no céu e na terra. Por que ele não fez tudo sozinho? Primeiro, que tendo 12 homens com ele, que depois esses 12 homens se transformaram em 70, ele os mandava de 2 em 2 às cidades. Então, era uma forma de alcançar um público maior mais rapidamente.
Jesus tinha 3 anos e meio para espalhar o mais rápido possível e o mais longe possível as boas novas do Evangelho. E ele sozinho, ele não alcançaria os mesmos lugares ou a mesma abrangência e o mesmo tempo que ele conseguiu. Esse é um motivo. E o outro motivo é porque Jesus sabia que não ia permanecer como homem aqui nesta terra. Jesus sabia que ia ser levado para o céu, que subiria ao céu. E mesmo ele enviando o Espírito Santo não viria como homem para poder ir pregar, anunciar a palavra, orar pelos enfermos, expulsar os demônios. Então, Jesus levantou aqueles homens para prepará-los para quê? Para dar continuidade à obra que ele começou. E assim é até hoje, Nós hoje damos continuidade à obra que Jesus começou e usando o método de Jesus para isso, usando a forma que Jesus fez para isso. Primeiro, deixando pessoas para fazerem o trabalho na ausência dele e agindo como ele agia. É mais ou menos como a gente age também na Paz e Vida, os pastores, né? Não todos, mas a maioria pelo menos. A gente procura na igreja onde a gente passa, levantar líderes, procurar pessoas capacitadas para estarem à frente dos ministérios, porque no dia que a gente é transferido e vai para outra igreja, a obra continua. O novo pastor que vem assumir o lugar da gente, não chega tendo que fazer tudo, né? Porque a obra está dando continuidade, o trabalho está sendo feito, e aquele pastor então, ele vai dar continuidade ao trabalho e aí por diante. Assim Jesus deixou os discípulos dando continuidade, como Elias deixou Eliseu, como Moisés deixou Josué, e aí por diante. E Jesus ele usava de 3 principais formas, métodos para pregar, para curar, para libertar, para fazer a sua obra. Jesus usava da imposição das mãos, Jesus tocava nas pessoas para curá-las, Jesus tocava nas pessoas para abençoá-las, por exemplo. Jesus usava também da unção com óleo, ainda que ele mesmo, a Bíblia não mostra nenhum milagre onde Jesus mesmo tenha ungido alguém. Nós vamos ver os discípulos fazendo isso debaixo de uma instrução dada por ele. E a outra forma, que era a principal forma como Jesus trabalhava, era através do poder da palavra, liberando a palavra. Ele tocava e os milagres aconteciam, unção era feita e os milagres aconteciam, ele falava, ele liberava a palavra, ele declarava algo, ele sendo a palavra, ele sendo o verbo vivo de Deus, e os milagres aconteciam. E nós vamos poder ver isso no método de Jesus trabalhar, e inclusive até hoje as coisas continuam sendo feitas da mesma maneira. Vamos ver aqui um exemplo, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo 33. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 37 e o versículo de número 33. Veja aí comigo. Marcos 7, 33 diz assim a palavra do Senhor: e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Veja, ele vai impor a mão, tocando, colocando os dedos nos ouvidos daquele homem que era surdo. Ele vai impor a mão tocando na língua daquele homem e vai liberar a palavra também. Ele vai suspirar e vai dizer Efatá. Ele está dando uma ordem, liberando uma palavra, a palavra Efatá, que significa abre-te. E no versículo de número 35 diz: e logo
se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava o que, igreja? Perfeitamente. Amém, amados? Veja, impondo a mão e liberando a palavra. Aquele homem que era surdo já há muito, provavelmente surdo de nascença. Veja o detalhe do versículo 32, veja comigo, Marcos 7:32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Sabiam que Jesus tocava e os milagres aconteciam. E por que que ele, sendo surdo, falava dificilmente? Porque é isso que acontece. Dificilmente a pessoa é muda. Normalmente a pessoa é surda. E por não ouvir, não fala. Porque a fala é desenvolvida através do que se ouve. A criança vai ouvindo e ela vai começando a repetir aquilo que ouve. Então, quando a pessoa nasce surda, por não se ouvir e por não ouvir as outras pessoas falando, automaticamente ela não desenvolve a fala. Ela vocaliza, consegue emitir sons, mas não consegue formar palavras. Hoje, a medicina ela está muito avançada e já existe até implantes que são feitos no ouvido interno, na parte interna do ouvido, que vai também com um chip preso na parte superior da cabeça, no crânio, e que faz com que a pessoa consiga voltar a ouvir. Eu tenho até o filho de um concunhado meu, Delaninho, que ele fez essa cirurgia, ele nasceu surdo e não aprendeu a falar e fez essa cirurgia, e hoje ele está aprendendo a falar e já fala muito bem, já depois que fez essa cirurgia, não perfeitamente ainda, mas já aprendeu muito. E aqui tem um detalhe: a medicina já consegue em muitos casos resolver o problema da surdez. Só que quando a pessoa que não sabia falar, porque era surda, ela é curada da surdez, ela vai demorar um tempo, com fisioterapia e sessões de fonoaudiologia, para poder aprender a falar como se fosse uma criança. Mas veja o detalhe, na época de Jesus não tinha essa especialidade médica, né? A fonoaudiologia na época de Jesus não existia. Mas Jesus vai curá-lo do ouvido, que era surdo, vai dizer efatá, os ouvidos dele vão se abrir. Mas você prestou atenção aqui, ó, no detalhe do versículo 35, vou ler de novo, ó. Marcos 7:35, logo se lhe abriram os ouvidos, a prisão da língua se desfez e o quê? E falava perfeitamente. Aquele homem, na hora que ele ouviu a primeira palavra, imediatamente ele já começou a falar normalmente, como se nunca houvesse sido surdo na sua vida. Ele foi curado de uma forma completa e de uma forma perfeita. E aqui entenda algo comigo, entenda, porque isso faz parte do método de Jesus trabalhar. O Senhor não opera milagres pela metade. Ele não faz um milagre para deixar coisas por fazer. Tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é agradável. Se Ele tocou na tua vida e começou a operar o milagre, creia, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai completar o milagre e você vai tomar posse do milagre por completo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Creia, isso faz parte do método de Jesus. Obra completa. A própria palavra fala: aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia. Ele vai aperfeiçoar. Mas como eu disse, ele não fez milagres só impondo a mão. Ele também ensinou os discípulos a respeito da unção. Veja comigo, Marcos mesmo, capítulo 6 agora, é só voltar algumas duas, três folhas. Marcos capítulo 6, vamos ler aqui a partir do versículo de número 10. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: e dizia-lhes:
Na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Veja só, antes de continuar a leitura, um dia eu vou pregar sobre isso aqui com detalhes. Um dia eu prego com detalhes. Mas veja o que Jesus está dizendo aos discípulos: vão nas cidades. A casa que receber vocês, entrem nela e fiquem nela, até vocês irem embora da cidade, fiquem lá hospedados. Agora, na cidade que vocês entrarem para levar a palavra, e rejeitarem vocês, e não receberem vocês, vão embora, deixem aquela cidade para lá, vão embora. E quando vocês saírem da cidade, tirem a sandália dos pés e bata, não levem com vocês nem o pó daquela cidade, porque no dia do juízo, o julgamento dela e daqueles que moram nela vai ser pior do que o julgamento que Sodoma e Gomorra enfrentará. E você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, você sabe. Então veja que Jesus não tem isso de estar passando a mão na cabeça de ninguém, porque aquele que rejeita o Evangelho, rejeita a Jesus, e quem rejeita a Jesus, rejeita o Pai também. Acabou. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, rejeitaram ele. Rejeitaram. Aquele que o rejeita, também será rejeitado. Mas continue comigo a leitura, veja só, ele continua falando aqui, versículo 12: e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e o que, igreja? E ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Ou seja, a unção com óleo era algo particular do ministério de Jesus com os discípulos, e a unção era feita principalmente sobre os enfermos, sobre os doentes, como o próprio Tiago fala, né? Tiago capítulo 5, versículo de número 14, eu vou ler aqui rapidinho, Tiago capítulo 5, versículo 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhes-ão o quê? Perdoados, porque às vezes a doença, ela pode ser causada pelo pecado, né? Pode ser consequência de um pecado, mas nem sempre é. E nós vamos ver algo aqui, inclusive interessante, veja comigo, João capítulo de número 9, a Bíblia não me mostra Jesus ungindo ninguém com óleo, mas veja algo aqui comigo, João capítulo 9, a partir do versículo de número 1, veja comigo, diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascessem cego? Olha só, na época de Jesus, e ainda hoje existe isso também, na época de Jesus era muito forte esse pensamento, e ainda hoje também existe, de que se a pessoa ela está enfrentando uma luta, se a pessoa está enfrentando um problema, se a pessoa está no meio de uma aflição, é porque alguma ela fez, alguma ela aprontou. É assim ou não é? Pessoa chega e diz: poxa, fulano está numa luta, numa prova, numa dificuldade, precisa diz logo: ih, alguma coisa ela fez. É assim ou não é, amados? Sim ou não? Olha aqui, isso não é de hoje não. Os discípulos olharam para o camarada, cego de nascença. O que foi que o cara fez? O cara nasceu cego.
Quem pecou? Jesus? Ele? Como é que o cara pecou? Pecou em outra vida? Quem pecou? Ele ou os seus pais pecaram, né? E aqui a gente tem que entender uma coisa: todo mal que o homem enfrenta está ligado ao pecado? A resposta é complexa, porque a resposta ela como eu posso falar? É dupla. Eu posso dizer assim: sim e não. Pastor, como assim? Ou é sim ou é não. Para esta pergunta é sim e não. Todo sofrimento está ligado ao pecado? Sim ou não? Sim e não. Vou explicar. Todo sofrimento do mundo está ligado ao primeiro pecado. Porque o sofrimento só entrou no mundo por causa do primeiro pecado. Mas nem todo sofrimento que o homem está enfrentando quer dizer que ele está em pecado. Entendeu por que eu disse sim e não? Se eu olhar para o primeiro pecado, eu vou dizer sim. Todo sofrimento está ligado ao pecado, ao primeiro pecado, é consequência do primeiro pecado. Mas nem todo sofrimento que o homem enfrenta quer dizer que ele está em pecado. Tanto que Jesus falou: no mundo tereis aflições. E era o caso desse homem. Também querer dizer que ele estava vivendo isso por causa do pecado dos pais era algo comum naquela época, que é um pensamento inclusive hoje espírita, né? Primeiro a questão do karma, que o camarada aprontou em outra vida, e nessa vida ele vai nascer para sofrer, para pagar o preço dos pecados que ele cometeu em outra vida. Mas isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que está ordenado ao homem que morrer uma vez só, e depois disso segue-se o juízo. Acabou, já era. Não existe isso de ter a reencarnação. Ah, pastor, mas Lázaro morreu 2 vezes. Mas ele morreu, Lázaro ressuscitou e morreu Lázaro de novo. Ele não morreu Lázaro e depois nasceu em um outro corpo de uma outra pessoa e foi uma outra pessoa. Não, o homem está ordenado a morrer uma vez só. A alma do homem é eterna e acabou. E depois disso segue o juízo. E também a história de querer dizer que o homem foi mau no passado e agora ele teve um filho e o filho nasceu deficiente, para ele pagar as coisas que ele fez no sofrimento e no cuidado que ele vai ter com aquele filho deficiente. Isso também é história que não tem base bíblica. A própria palavra, depois você pode ler, eu vou só citar a referência agora para você. Você pode ler depois Ezequiel capítulo 18. Em Ezequiel capítulo 18, o Senhor fala de uma forma muito clara: que provérbio é esse que vocês estão dizendo em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram? Nunca mais direis esse provérbio em Israel: a alma que pecar, essa morrerá. O pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai. Acabou. Depois você pode ler lá o texto todo, ele explica mais sobre isso. Então aqui nenhum pecou, nem o outro pecou. Essa doença não era causada por um pecado específico, foi uma fatalidade, consequência do mal que entrou no mundo desde o primeiro pecado cometido. Amém, amados? Vamos continuar então, versículo 3, veja o que Jesus vai dizer. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Um dia eu, estudando esta passagem, porque quando a gente lê ela, dá para pensar, pelo que a gente lê, que aquele homem nasceu daquela forma de propósito, para que um dia, naquele dia específico, ele pudesse se encontrar com Jesus, Jesus o curasse e o nome de Deus fosse glorificado. E se eu pensar assim, aí eu vou dar uma opinião minha, tá, amados? É uma opinião minha que eu vou dar agora. Se eu pensar para mim Deus é muito mau.
ter feito o camarada nascer cego, passar uma vida cego e sofrimento, só para um dia encontrar com Jesus, Jesus curar ele e glorificar o nome de Deus, é meio complicado. Qual o pai que quer que o filho sofra por anos? E Deus é pai, nenhum pai quer. Por isso, uma vez estudando, eu achei uma outra tradução para esse versículo ao pé da letra. E na outra tradução que eu encontrei pesquisando, dizia mais ou menos assim, ó. E Jesus respondeu e disse: nem ele pecou, nem os seus pais, mas porque foi assim, se manifestará nele as obras de Deus. Ou seja, não é culpa dele nem dos pais, mas já que ele nasceu assim, já que aconteceu, se manifestará agora a glória, as obras de Deus na vida dele. Amém, amados? E eu concordo com essa tradução. Essa é a tradução que eu concordo. Mas quem sou eu, né? Minha opinião. Amém, amados? Versículo de número 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, olha o detalhe aonde eu queria chegar. Cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E o que? E untou com o lodo os olhos do cego. E ungiu com o lodo os olhos do cego. Eu não vejo Jesus ungindo com óleo ninguém, mas Jesus vai ungir esse homem com a mistura de saliva e barro. Vai botar nos olhos do cego, e aparentemente o negócio vai ficar pior ainda, né? Às vezes pior antes de melhorar mesmo. E Jesus agora vai liberar uma palavra, versículo 7, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou o quê? Vendo. Amém? Através daquele toque, daquela unção e da palavra liberada, ele foi curado de uma doença de nascença, algo que aparentemente não tinha mais jeito, e mais ainda, algo que aquele homem já estava acostumado a conviver com aquele mal. Ele já estava acostumado com aquele problema. Não importa o quão acostumado e acostumada você está a conviver com a luta e com o problema que você está vivendo, Jesus ainda tem poder para mudar essa situação, mudar essa história e resolver esse problema. Amém, amados? Creia. E aqui tem um detalhe, que nós vamos falar mais sobre isso daqui, ó, no dia 14, na Santa Ceia. O tanque do enviado, o tanque de Siloé. O tanque de Siloé está diretamente ligado com a festa do tabernáculo, e no dia 14 na ceia nós vamos pregar sobre a festa do tabernáculo, se Deus não mandar eu pregar outra coisa daqui para lá, senão eu vou pregar sobre a festa do tabernáculo. E veja, Jesus foi enviado, o tanque do enviado, só que não é só Jesus que foi enviado, Jesus foi enviado pelo Pai, e o Espírito Santo foi enviado por Jesus Cristo. Então, você vai aprender mais sobre esse detalhe no dia 14, na Santa Ceia. Amém, amados? Mas, na verdade, a forma que Jesus mais operava milagres era através da palavra liberada. Era a forma que ele mais operava milagres. E agora eu vou citar alguns, e vou citar para você as referências, anote. Eu não vou ler todas as referências, não vamos colocar versículo por versículo aqui, até porque eu vou citar para você referências que tem 10 versículos, tá? Então anote, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, Evangelho segundo João, capítulo 2, no versículo 1 ao 11, o casamento, ele transformou água em vinho. Como foi aquele milagre? Maria chegou, e chegaram para ela e disseram: ó, está acabando o vinho. Aí ela vai dizer: ó, vai lá nele, lá, ó, e façam tudo que ele vos disser, como ele mandar, a palavra que ele liberar, obedeçam. E vão chegar para Jesus, Jesus vai dizer: peguem essas talhas, encham de água e levem até o mestre-sala. Acabou. Jesus não vai tocar em nada
E segundo a palavra que foi liberada, aqueles homens vão obedecer, vão estar debaixo da palavra, e quando vão chegar diante do mestre-sala, o melhor vinho da festa, o melhor foi aquele apresentado por Jesus, porque verdadeiramente Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Ainda em João, no capítulo 4, do versículo 46 em diante, nos conta a história de um homem que era um funcionário público de Roma, e que o filho dele vai estar muito doente, e ele vai até Jesus, e pede para Jesus curar o seu filho, e Jesus se disponibiliza aí na casa dele, só que ele vai dizer: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, eu não sou digno disso, mas eu sou homem de autoridade, e eu mando o meu empregado ir, e meu empregado vai, eu digo ao meu empregado: vem, e ele vem, e eu sei que tu também és homem de autoridade, por isso uma só palavra tua, eu sei que basta o Senhor mandar, e o meu filho, ele vai ser sarado. Quando aquele homem diz aquilo, Jesus olha para ele, olha para a multidão e diz: eu nunca vi, nem mesmo em Jerusalém, tanta fé como a fé deste homem, pode ir, que seja feito conforme a tua palavra. Veja o poder da palavra. E aquele homem vai embora em viagem. Quando ele chega no outro dia, pertinho da sua casa, os seus criados o recebem e dizem a ele: olha, o teu filho está curado. Aí ele vai olhar e vai perguntar: que horas foi isso? Que horas que ele ficou curado? E vão dizer: foi tal horas. Então ele vai dizer: foi exatamente a hora que ele me disse: vai, que o teu filho está curado. Ele entendeu que foi exatamente naquela hora, uma só palavra liberada por Jesus, e o milagre aconteceu. E o que falar de um dos milagres mais famosos e talvez um dos mais difíceis humanamente falando, quando Jesus vai receber a notícia, também no Evangelho de João, capítulo 11, Jesus vai receber a notícia que seu amigo Lázaro estava doente, e Jesus vai deixar ele lá doente, vai esperar ele morrer. Quando ele morre, então Jesus vai até lá, diz: olha, ele está dormindo. Os discípulos ainda dizem: se ele está dormindo é porque ele está melhorando, é que ele está ficando bom, está descansando. Jesus: não, ele está morto, temos que ir lá despertá-lo. E Jesus vai, você conhece a história, manda tirar a pedra da frente do sepulcro, e quando tiram a pedra, aí Jesus fala com o morto, né? Lázaro, sai, Lázaro. E a palavra, o que eu acho mais interessante lá é que diz assim, e o defunto saiu. Eu acho interessante que não diz: e Lázaro saiu, diz: e o defunto saiu. Ou seja, o camarada estava morto mesmo, e ainda estava todo enrolado em faixa. Não sei nem como é que ele conseguiu sair de lá de dentro. Não importa qual é o milagre necessário, não importa qual é a vitória, não importa qual é o problema, Jesus sempre tem a solução, sempre tem a saída, até para questões financeiras. Eu lembro também em Mateus 17, quando chegam ali os cobradores dos impostos, a partir do versículo ali 24, chegam os cobradores de impostos para Pedro e dizem: o teu mestre não paga as didracmas? E Pedro diz: paga. Aí vai para dentro de casa. Quando Pedro entra, antes dele falar qualquer coisa, Jesus olha para ele e diz: Pedro, o que é que você me diz? De quem é cobrado os tributos e os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro diz: dos alheios. Aí Jesus diz: então, se sou filho, eu não tenho que pagar, né? Mas para que eles não se escandalizem, vai no mar, lança o teu anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, dentro vai ter um estáter, paga por mim e por ti. Pedro tinha que ter muita fé, tinha ou não tinha? Mas Pedro foi. E eu gosto de imaginar as coisas, eu acho que eu tenho a imaginação um pouco fértil. Eu gosto de imaginar as coisas. Eu imagino Pedro lá jogando o anzol, e Pedro normalmente pescava de rede no barco, né?
mas pescador é pescador. Só que eu fico imaginando o peixinho. Eu fico imaginando o peixinho ali no Mar da Galileia, que tem 21 quilômetros de comprimento, por 13 quilômetros de largura. E eu fico imaginando aquele peixinho fuçando o fundo do Mar da Galileia, procurando uma moeda de estáter. Fico imaginando o peixinho lá, ó, caçando. Eita, Deus mandou eu achar uma moeda. E procurando lá a moeda. Aí depois ele mordendo a moedinha, botando na boca, mas não podia engolir, tinha que estar na boca. Porque Jesus disse, abre a boca que vai estar na boca dele a moeda. E sabe para mim o que é pior? Você pode achar, pastor, você é muito besta. Mas eu fico imaginando o peixinho olhando para o anzol e dizendo, poxa, eu tenho que morder isso mesmo? Poxa, eu tenho que morder esse anzol, e ainda tenho que morder o anzol e não posso nem deixar cair a moeda. E o peixinho lá, ó, bucanhando o anzol. Pedro sente a fisgada, puxa, quando ele abre a boquinha, a moeda lá dentro para ele pagar. Acabou, porque não importa o método, entenda uma coisa, não importa o método, se impondo a mão, se ungindo ou se liberando a palavra, Jesus sempre tem a solução, Jesus sempre tem uma saída, amém, amados? E para a sua vida não é diferente. Ah, pastor, mas Jesus não está aqui agora liberando a palavra sobre a minha vida. Quem disse que não? Jesus disse que onde há dois ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então ele está aqui. E tem mais, ó, essa palavra aqui não é minha, essa palavra aqui é dele. Então, meu querido e minha querida, creia, não importa o tamanho do teu problema, não importa a luta, a dificuldade ou a situação que você está passando, e vou te dizer uma coisa, para de se preocupar em como Jesus vai fazer. Quer saber de uma verdade? Não importa como Jesus vai fazer, não importa o método, não importa se ele vai tocar na tua vida, se ele vai tocar no teu parente, no teu ente querido, na tua família, se ele vai derramar da unção do Espírito dele, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Não importa se ele vai liberar uma palavra, o que importa é que ele tem a solução, o que importa é que ele vai fazer o milagre, o que importa é que ele vai fazer a obra completa, e você vai poder glorificar e exaltar o nome dele, porque ele é o Todo-Poderoso. Não importa como, o que importa é que você vai dar o testemunho da tua vitória, amém? Fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você, fique de pé. O método de Jesus não importa, o que importa é a nossa parte, que é crer, ter fé, só isso te basta, crer, ter fé. Ah, como Jesus vai fazer? Eu não sei como ele vai fazer as coisas na minha vida, eu vou saber como ele vai fazer na sua. É ou não é, amados? Eu não sei como é que ele vai fazer na minha. Alguns milagres que eu preciso que ele faça, e tem uns milagres que eu preciso que ele faça esse mês ainda. Tem uns que daqui para o final do ano não pode passar. Eu não sei ainda como é que ele vai fazer. Como é que eu vou saber o milagre? Como ele vai fazer o milagre na tua vida? Agora uma coisa eu sei, ele vai fazer na minha, vai fazer na sua, para que possamos glorificar e exaltar o nome dele, amém, amados? Eu quero orar por todos, vou fazer duas orações, vou orar agora com base na palavra, e depois nós vamos fazer a oração de cura e libertação, porque como vimos na palavra, a oração pelos enfermos é feita também com unção com óleo, e eu quero fazer a oração com unção com óleo sobre a tua vida, ungir a todos, e até você que tem parentes que precisam de cura, de libertação, e que quando você vai sair daqui, você vai encontrá-los, nós vamos ungir também as tuas mãos, para que você possa impor as mãos sobre os seus parentes, para que também um milagre aconteça lá, através da sua vida também. Nós somos instrumentos de milagres da parte do Senhor, Deus faz milagres através das nossas vidas, como está escrito lá em Atos, e fazia o Senhor maravilhas através das mãos de Paulo. Era Deus que fazia, mas ele usava as mãos do seu discípulo para fazer. E você é discípula de Cristo, e o Senhor pode usar a sua vida também para operar milagres, amém, amados? Mas lembre do que Jesus falou aos discípulos: se uma cidade rejeitar a pregação do Evangelho,
o juízo sobre ela será severo. Então você não pode rejeitar o Evangelho. Pastor, eu não rejeito o Evangelho. Quem rejeita o Evangelho, rejeita Jesus. Ah, mas eu não rejeito Jesus nem o Evangelho. O Evangelho diz assim, ó: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai que estão no céu. Se você ainda não confessou Jesus diante dos homens, você está rejeitando uma ordem de Jesus. Você está rejeitando o Evangelho de Cristo, uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus. Foi Jesus que falou, não fui eu, foi Jesus que falou. A Escritura ainda mais na frente confirma, Paulo diz que no coração cremos para a justiça e com os lábios confessamos para a salvação. Então, aí mesmo onde você está, se você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confesse hoje. Se um dia você confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas acabou se afastando ao longo do caminho e hoje está afastado, está afastada dos caminhos do Senhor, se reconcilie com Deus hoje. Renove a tua aliança com Ele, aí mesmo onde você está. Pastor, eu quero confessar a Jesus hoje. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Erga a mão para o céu, você que quer, que eu vou orar primeiro por você. Depois nós vamos orar todos juntos como igreja. Se alguém no nosso meio esta noite, que ainda não entregou a vida a Jesus ou está afastado ou afastada, erga a mão para o céu, eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus. Todos aqui já estão firmes? Amém, amados? Amém? Olha lá, hein? Dia do juízo, o negócio não vai ser fácil não. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Quero falar também com aqueles que estão me assistindo através desta gravação, através do YouTube. Você que teve acesso a esta mensagem. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue agora, aí mesmo onde você está, do outro lado desse celular, desse computador, desse tablet, TV, aonde você estiver assistindo. Confesse agora: Jesus é o Senhor da minha vida. Se você está afastado ou afastada, se reconcilie agora e depois procure uma igreja para congregar, para ficar firme na presença do Senhor. E todos agora, desde aqueles que estão aqui na igreja, como aqueles que estão à distância, com os olhos fechados, ore, fale com o Senhor. Qual a situação que você está enfrentando? O cego era a sua falta de visão. Aquele homem estava com seu filho doente, enfermo. Aquele outro homem ali, paralítico, em Betesda, há quantos anos ele buscava socorro e não conseguia? Mas Jesus sempre teve a solução para os problemas de todos. Então fale com o Senhor agora, fale com Ele, apresente a Ele a tua causa, a tua vida, e eu vou orar por você, porque não importa como Jesus vai fazer, o que importa é que eu creio, e creia também, Ele vai fazer o milagre acontecer. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro por este Teu Filho, por esta Tua Filha, por todos que oram agora comigo, desde aqueles que estão comigo aqui na igreja, na Paz e Vida em Lauro de Freitas, como também aqueles que estão à distância agora, acompanhando esta mensagem. Eu não sei qual os problemas, as lutas, as dificuldades, as adversidades que essa pessoa enfrenta. Eu não sei, ó Pai, o que aflige a alma deste homem, desta mulher, que muitas vezes pensa: mas como que o Senhor vai fazer isso? Como? Não é possível, é impossível. Mas na verdade é impossível para nós, não para o Senhor. Para Ti todas as coisas são possíveis. Pai, sinceramente, ainda que eu tente pensar ou imaginar como o Senhor vai fazer, o importante mesmo não é saber como o Senhor vai fazer. O que eu quero mesmo é viver o milagre. Não importa como o Senhor vai fazer para realizar o milagre, o que importa é: realiza o milagre. Eu não sei como o Senhor vai dar a vitória a esse teu filho, a vitória a esta tua filha, mas Senhor, o importante é:
dê vitória ao teu filho, dê vitória à tua filha. Ah, papai, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua virtude na vida de todos os teus filhos e filhas que estão aqui comigo, como aqueles que me assistem agora à distância, ó Pai. Manifesta o teu poder, a tua glória, faça esta obra poderosa, esta obra maravilhosa, a qual só o Senhor pode fazer, porque uma coisa eu sei, no final de tudo, todos que viveram o milagre, ainda que não tenham conseguido compreender como o milagre aconteceu, glorificaram e exaltaram o teu santo nome. Por isso, Senhor, realiza o milagre, e assim também aqui no altar, na tua casa, na tua presença, nós daremos testemunho e glorificaremos o teu santo nome. Cura, liberta, restaura, Pai, ajuda nas dívidas do teu filho, da tua filha, no casamento, na vida familiar, em todas as áreas da vida do teu filho e da tua filha. Realiza, faz o teu milagre, no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga assim seja, diga graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor.